Olá pessoal, tudo bem? Defenestrado durante o voo, isso mesmo, jogado pela janela durante o voo. É o que nós vamos conversar aqui com o Instituto Professor Calazans em sua parceria com Bianchi e Canal Piloto em suas produções e edição. Defenestrado durante o voo, isso é, jogado pela cabine, jogado pela janela. Isso não é uma história, é um caso real, um fato ocorrido nas imediações de um dos espaços aéreos mais congestionados do mundo, Heathrow, Inglaterra, ok? Isso mesmo, o piloto, ele foi durante o voo, logo após a decolagem, já estava no seu procedimento de subida, ainda não tinha alcançado o nível de cruzeiro, a aerovia, e aconteceu exatamente isso. Por que aconteceu? Como aconteceu? É o que nós vamos bater um papo aqui agora. E durante o voo, o piloto ficou realmente dessa maneira aqui, ó, exposto para o lado de fora da aeronave e preso. O que aconteceu nesse voo foi o seguinte: essa aeronave, ela foi na noite anterior, ela passou por uma manutenção do para-brisa. E o mecânico, ao fixar o para-brisa, ele fixou com um parafuso inadequado. Não era aquele previsto pelas normas técnicas. E durante o voo, esses parafusos não aguentaram a pressão, por não ser o ideal, não serem ideais para aquele momento, e se soltou, havendo então uma descompressão. Houve uma descompressão, diferença de pressão interna para pressão externa. O comandante já havia soltado o cinto e nesse momento ele foi defenestrado, ele foi ejetado. Só que nesse momento o pé dele enroscou no comando de tal modo que a aeronave ficou embicada para baixo e começou uma íngreme descida. Nesse momento houve um esforço descomunal para que o pé dele liberasse o comando. Nesse momento o copiloto assume então o comando e ele tenta ali voar a aeronave. Depois os comissários vieram a bordo, os comissários vieram na cabine e conseguiram liberar os comandos, mas o corpo do comandante ficou para fora do avião. Veio um comissário, vieram 2, 3, ou seja, vários comissários vieram e seguraram o pé dele, enquanto o copiloto, no seu primeiro voo na companhia, conseguisse então estabilizar o avião. Então nós temos o avião descendo numa situação íngreme, já recuperada essa situação mais crítica, os comissários liberaram o pé do comandante do manche, e aí então o corpo desce para esse ponto e fica nessa situação. E aí surge uma pergunta na cabine, um CRM entre copiloto e comissários. O que fazer nessa situação? Solta o corpo ou deixa o corpo? E essa foi o CRM, a combinação lá que eles estavam fazendo dentro da cabine. O que você faria como piloto comissário? Você soltaria o corpo ou seguraria o corpo até o pouso? A preocupação maior deles foi exatamente essa, que se soltasse o corpo, esse corpo poderia ser ingerido pelo motor que ficava à cauda, na parte traseira da cauda, e ao ser ingerido poderia comprometer mais o voo ainda, e então viesse a cair a aeronave e passar por uma situação muito mais crítica porque estava passando. E eles, conversando entre eles, pretendendo evitar um mal maior, eles preferiram então segurar o corpo até que a aeronave realizasse o seu pouso. Ok? E a pergunta é: você faria a mesma coisa? Seguraria o corpo, partiria para o pouso com o corpo do lado de fora, o corpo ali já sofrendo,
batendo ali na fuselagem da aeronave, uma temperatura extremamente baixa, preservaria o corpo, soltaria o corpo, preservaria o voo, a segurança do voo. Bem, o que aconteceu é simplesmente inacreditável. O piloto sobreviveu a toda essa situação e 6 meses após esse incidente ele já estava voando novamente. Então você que raciocinou que seria melhor ter soltado o piloto não passa de um homicida, pilotocida ou copilotocida. Ok? É claro que essa situação é muito emblemática e ela é muito mais profunda do que aquilo que nós podemos apresentar aqui. Contudo, ela faz parte do nosso curso e também do nosso livro de Direito Aeronáutico, de Perito Aeronáutico, onde nós conversamos sobre quem deu a responsabilidade, quem deu causa a esse acidente, qual foi a atitude correta ou incorreta da tripulação, quem responde por esse acidente, por esse incidente, a posição da manutenção, muito importante, a manutenção entra em jogo aqui e nós vamos avaliar se houve conduta dolosa, se houve conduta culposa da manutenção em fazer com que esse voo viesse a se colocar nessa situação, ok? Então eu convido a fazer parte do nosso curso e ler também o nosso livro, onde nós discorremos sobre esse acidente, e faça contato com o professor Calazans, pois terei o maior prazer em apresentar maiores e melhores informações sobre esse caso e sobre os nossos cursos, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.